Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Papagaio Hard. Eu sou o Lucas, eu produzo conteúdo na cerca de hardware para PCs já faz uns 8 anos aqui no canal e nos canais antigos que eu tinha. Sejam bem-vindos! Hoje eu vou falar sobre a minha experiência de uso prático com todo o line-up atual de placas da AMD. Isso inclui 6900 XT, 6800 XT, 6800, 6700 XT e 6600 XT, tá? Nos mesmos moldes do último vídeo que eu trouxe aqui no canal, onde eu falei sobre a minha experiência com as placas RTX 3000. Se você não assistiu, está aparecendo aqui no canto. E hoje eu vou comentar sobre as RDNA 2.0. Eu tive a oportunidade de testar diversos modelos, por exemplo, na 6800 XT foram 3 modelos, tá? Foi o modelo de referência da AMD, o modelo ROG Strix LC, que era um modelo com watercooler custom e foi uma placa que subiu demais do overclock. Eu consegui mais de 2700 MHz com a GPU a 60 graus, que é uma coisa impressionante, né? Tem esses vídeos todos aqui no canal, se você quiser assistir. E testei o Sapphire Nitro, que é um dos melhores projetos quando a gente fala de refrigeração a ar junto com as placas da PowerColor. Então foram 2 placas customizadas muito interessantes e uma placa de referência. 6800 só foi de referência, não recebi outras placas, até porque a gente está vivendo uma crise de chips, não tem placa para review inclusive, né? Nem todas as placas que vêm ficam por aqui, então algumas eu devolvo, tá? Então não tem um estoque aqui de 500 placas, como às vezes as pessoas acabam imaginando. 6900 XT eu testei só o modelo customizado, que foi uma PowerColor Red Devil, tá? Isso foi nesse ano mesmo que eu testei. 6700 XT já foram 2 placas, foi a placa de referência, que é uma placa de 2 fãs, e a Tough Game, que está aparecendo aqui no canto, o review dessa Tough Game vai aparecer no canal entre agosto e setembro, já está gravado, já está com o meu editor. Às vezes, quando esse vídeo for para o ar, o vídeo da Tough já saiu por aí, tá bom? E eu estou esperando para receber um outro modelo também da Gigabyte, a gente vai fazer comparações e ver qual o melhor modelo. E 6600 XT, até onde se sabe, não tem um modelo de referência, então eu testei apenas um modelo customizado, que era o Red Devil, que é uma marca bastante sólida nos projetos AMD e traz um dos melhores projetos, assim como o Sapphire, Asus, entre outras marcas, tá bom? Então com isso eu fechei todo o line-up e, claro, aguardamos aí as próximas placas, uma 6600 sem o XT, que deve aparecer em algum momento, 6500 e demais projetos, ok? Vamos começar a falar aqui, pessoal, sobre a minha experiência, tá? Nas placas RDNA 1.0 eu já relatei para vocês problemas que eu tive com drivers. Na 5600 XT mesmo, eu comentei que às vezes eu tinha problemas com tela preta. Isso não é só comigo, você pode pesquisar na internet e encontrar vários relatos de pessoas tendo esse tipo de dificuldade. Às vezes a tela ficava preta, ficava piscando, às vezes até você já passou por isso em algum momento. Eu tive isso também com a 5500 XT de 8 GB, logo no lançamento eu testei, eu falei para as pessoas isso nos meus reviews também, que eu tive esse tipo de dificuldade, especialmente quando eu usava em placa de captura, a tela ficava piscando, era um saco testar, conseguir gravar, enquanto que as placas da NVIDIA era colocar e rodar, tá? Mas nas placas RDNA 2.0 eu não tive esse tipo de dificuldade, então a placa eu coloco, plug and play, né, coloco, instalo o driver e rodo, sem esse tipo de problema. Então, de fato, os drivers parecem mais maduros, mais estáveis para as RDNA 2.0. Não tenho testado muitas RDNA 1, como essas placas que eu mencionei para vocês, mas imagino que também tenha melhorado as coisas para elas, né? Eu fiz alguns testes com a RX 570, que era uma placa já mais antiga, Polaris, que também trazia esse tipo de problema às vezes, e não tive esse tipo de experiência, as placas ficaram mais estáveis, tá? Então eu imagino que, por consequência, as RDNA 1 também devem estar legais. Aí eu peço para vocês que têm essas placas, comentem aqui embaixo como é que está a estabilidade dela com os novos drivers. Essas placas melhoraram, essas questões, esses probleminhas que elas tiveram. Outra coisa, pessoal, suporte a Ray Tracing. A gente sabe que as placas RDNA 2 trazem o suporte a Ray Tracing, né, o DirectX 12 Ultimate, Mesh Shaders, Verbal Rate Shading, entre várias outras coisas que a gente já tinha visto no mercado nas placas da NVIDIA. Mas no lançamento dessas placas sempre teve algum tipo de problema. Por exemplo, no lançamento da 6800 XT,
a performance em alguns games era bem bugada. E no recente lançamento da 6600 XT, se quiser assistir, tá aparecendo aqui no canto, eu mostrei que o Ray Tracing tava muito estranho, cara. Do nada tava lá 45, quase caía para 9, 8. Isso não é uma coisa muito normal de acontecer, né? E tinha jogos que o Ray Tracing funcionava, bugava as texturas, ficava tudo bem esquisito, tá? Então, esse tipo de coisa ainda a gente percebe um know-how maior na NVIDIA. Eles ainda são mais, e creio que vão continuar sendo ainda mais experientes nessa área por estarem trabalhando em cima disso faz mais tempo que a AMD, desde 2018. Ou seja, eles estão 2 anos à frente da AMD no que diz respeito a Ray Tracing. Mas, após a melhoria dos drivers, a performance da placa em Ray Tracing funciona. O problema é que nos jogos que já existiam, que não tem o suporte para FSR, ou seja, só o DLSS, a placa tem dificuldades. Então você pega, por exemplo, uma 6800, tem jogos que você só consegue rodar em Full HD se você usar o Ray Tracing, a não ser que você baixe os gráficos do jogo. Enquanto que na NVIDIA você liga o DLSS e roda em 1440p ali, e roda com mais tranquilidade. Agora que a AMD tem o FSR, isso está começando a aparecer nos jogos, começa a ajudar. Por exemplo, o caso do Resident Evil Village, que não tem DLSS, mas tem o suporte agora ao FSR. Então você tem o suporte a Ray Tracing e você pode aliviar a performance usando o FSR, tá? O FSR é uma mãe, é uma verdadeira mãe, porque ela abraçou todo mundo. Abraçou a AMD e a própria NVIDIA, porque é um negócio de código aberto, cara. Então mesmo o cara que tem uma NVIDIA vai lá e usa o FSR como um diferencial. Às vezes a pessoa nem ia ter o suporte a DLSS numa placa 16, numa placa da geração 10, e agora ganhou um incremento extra de performance com uma qualidade de imagem ok, tá? Que varia de resolução para resolução, conforme eu já mostrei aqui para vocês nos meus testes de FSR. Especialmente em resoluções maiores, as placas se saem melhor, tá bom? Enquanto que em resoluções menores eu percebo que o DLSS 2.0 se sai melhor, mas também varia de game para game, às vezes a percepção da pessoa, cenas e movimento pode ser um pouco diferente. Estou falando aqui de uma forma um pouco mais abrangente, uma forma um pouco mais genérica, ok? Então, tem essa questão dos drivers, que na minha percepção melhorou. A performance em Ray Tracing ainda é fraca nos jogos que já existem, você precisa do DLSS, do FSR, perdão, para aumentar essa performance. Inclusive eu já fiz comparativos de NVIDIA e AMD sem qualquer tipo de recurso de DLSS ou FSR. As NVIDIA são mais rápidas em Ray Tracing, tá? Até porque as NVIDIA já estão na 2ª geração do Ray Tracing e a AMD está na 1ª, então é até compreensível. A AMD compete no Ray Tracing com a 1ª geração das placas NVIDIA, as RTX 20. Em performance e rasterização, ela concorre contra as melhores, que eu já vou comentar isso com vocês. Então, sim, é compreensível no ponto de vista dela estar começando agora, porém, a AMD já conhecia a performance das placas NVIDIA. Ela já sabia como era o desempenho. Quem lança depois tem meio que uma obrigação de lançar melhor, tá? Então ela lançou inferior, mas ok, é a performance que ela tem a oferecer, tem os seus diferenciais e os seus pontos contras, os pontos negativos, assim como também a gente tem nas placas da NVIDIA, tá bom? Enfim, pessoal, então, outra coisa que a AMD veio introduzindo nessa nova geração foi o Infinity Cache. Até então era um recurso que pouco se era comentado, embora já existia a possibilidade de você fazer isso em gerações passadas. Era um recurso que estava lá adormecido e a AMD resolveu explorar isso, e depois a NVIDIA veio, se interessou pelo recurso e também passou a dar o suporte. Então aqui nós temos um caso onde a AMD deu pontapé e a NVIDIA foi atrás. Teve situações que a NVIDIA deu pontapé e a AMD foi atrás, como é o caso do Ray Tracing acelerado via hardware. Então nesse caso o Smart Access, como vocês já sabem, o Resizable Bar, como é conhecido o nome técnico, Smart Access é apenas um nome comercial, ele permite que o processador acesse a totalidade da VRAM da placa de vídeo, ao invés de pequenas porções a cada ciclo. Isso faz com que você consiga ter uma comunicação mais rápida e você ganha performance, como já foi mostrado aqui no canal em outras oportunidades, tem os vídeos aqui. E de jogo para jogo essa performance varia, tem jogos que você ganha mais, tem jogos que você ganha menos, né?
Inicialmente isso veio compatível apenas com os Ryzen 5000, né? Era meio que um marketing ali para você comprar um novo, mas depois a AMD mostrou que não era exatamente assim, você podia ter suporte para Ryzens anteriores e mesmo CPUs Intel hoje já suportam, tem várias gerações e várias placas-mãe, está sendo de uma forma mais ampla esse tipo de compatibilidade. Então um recurso muito bem-vindo, Smart Access FSR. Essas placas RDNA 2.0 também tiveram Infinity Cache, que basicamente coloca um cache adicional na placa de vídeo, ali na GPU, aumenta a performance compensando a menor largura de banda. Então o que a AMD fez foi, ela colocou barramentos menores, você vê por exemplo uma 6800 XT 256 bits, contra uma 3080 que se eu não me engano tem 384 ou 352, eu não lembro agora o barramento dela, é um barramento bem menor. Uma 6700 XT 192 bits, ela tem um barramento menor que uma 3070 de 256 ou uma 3060 Ti também de 256 bits. Mesmo assim ela consegue competir bem, porque ela compensa isso com Infinity Cache. Então a largura de banda real, ou digamos, a largura de banda prática, acaba sendo maior por conta do cache, tá? Mas a gente vai ver aqui nos meus gráficos que em resoluções maiores, a largura de banda, aí sim, real, o barramento físico com RAMs em maiores frequências, produzindo uma largura de banda final real, acaba trazendo maior performance para as NVIDIA. Então, o que a gente tem percebido é que em resoluções mais baixas, a AMD tem se dado melhor, em resoluções mais altas, a NVIDIA tem se dado melhor. E não é por conta da VRAM em si. A AMD tem mais VRAM, então por isso ela vai ganhar. Não necessariamente. A VRAM ajuda, mas não é o fator decisivo em todos os cenários, tá bom? Enfim, já falo sobre isso, sobre as placas em si, sobre as performances. Uma última coisa que eu quero comentar com vocês, pessoal, apesar de tudo, né, as placas serem interessantes, serem competitivas, a participação no mercado da AMD ainda é bem menor que a participação da NVIDIA. A gente olha, por exemplo, na Steam Database, que mostra ali os hardwares usados, a NVIDIA ainda é bastante soberana. Você olha o top 10 de placas ali, a NVIDIA está muito bem na fita, a AMD, por enquanto, as placas que mais aparecem, salvo engano, a última vez que eu vi, 580 e 570, ou seja, sequer as RDNA 1 ou 2 estão ali ainda no top 10, tá bom? Participação ainda baixa, mas a gente espera que nos próximos anos essa participação aumente, porque quando a gente olha para o passado, a gente lembra que a AMD ela não conseguia concorrer em todos os segmentos, tá? A AMD concorria ali, a gente volta bem lá atrás, na época da 290X, cara, eles concorriam contra 780, 780 Ti, mas aí começou a vir Titan, e começou a vir outras placas mais high-ends. Quando veio o Maxwell, cara, 2.0, 980, a eficiência energética era bem melhor que as placas da AMD. Então, eles lançaram ali o Refresh 390, as Fury X, que aí conseguiu competir contra a 980 Ti, embora nem sempre tinha algumas dificuldades, o suprimento dessas placas era muito baixo. Virou o ano 2016, 1080 não tinha concorrência, 1070 não tinha concorrência. A AMD falou assim, quer saber? Dane-se isso aí, eu vou lançar só as placas intermediárias Polaris 480. E aí só em 2017 lançou Vega 64, Vega 56, também com baixo suprimento. Então, na prática, ela não conseguia concorrer acima do intermediário. Mesmo em RDNA 1.0, apesar de ter melhorado, você tinha 5700 XT que concorria contra 2070, já era alguma coisa, mas você tinha 2070 Super, 2080, 2080 Super, 2080 Ti lá em cima, a NVIDIA cobrando o preço que queria porque não tem concorrência. Você quer performance de 2080 Ti, você só podia comprar 2080 Ti e pronto, acabou. Agora não, agora houve uma mudança, e acredito que essa mudança pode fazer a participação de mercado da AMD crescer daqui para frente. Por quê? Hoje você tem 6900 XT que concorre com a 3090 em rasterização, 6800 XT que concorre com a 3080, 6800 com a 3070, 6700 XT com a 3060 Ti e 6600 XT com a 3060. Isso é uma coisa bem interessante, tá? Você tem opção no mercado, tem os seus diferenciais, que é o que eu vou comentar com vocês nesse momento. O vídeo vai ficar um pouco longo porque é um bate-papo mais abrangente sobre o assunto,
mas vamos lá continuar com o tópico aqui. Então, pessoal, nós temos a 6900 XT que foi anunciada na casa dos $1.000, restando para vocês que preço anunciado nem sempre corresponde ao preço praticado no mercado, porque a gente está passando por uma escassez, vocês sabem disso, teve muito problema com scalper, bots comprando todas as placas, então as coisas andaram se descontrolando e ainda estão, né? Mas o preço anunciado da 6900 XT era menor que da 3090, $500, 3090 1.500, 6900 XT 1.000. Isso é uma coisa muito boa porque democratizou essa performance, esse nível de desempenho para você rodar no 4K. Você podia pagar muito menos uma 6900 XT, tendo um desempenho legal, perdendo realmente em Ray Tracing, mas ganhando na rasterização, tá? Ou ficando muito próxima dela, dependendo do cenário. 6800 XT foi lançada por $649, e aqui você percebe que para o cara que só quer jogar, que não precisa necessariamente ter tanta performance, cara, uma 6800 XT de 649 para uma 3090 de 1.500, quase o dobro do preço, para na prática performance ser o que aí? 10% mais rápida, 10%, por quase o dobro do preço. É bem desproporcional. Então, da mesma forma que eu falei, cara, entre uma 3090 e uma 3080 vale a pena ir de 3080. Aqui no Brasil, quando os preços eram mais normalizados no ano passado, você tinha 3080 por R$5.500 e 3090 por mais de 10.000. Cara, 10% a mais para você ter R$5.000, o dobro do preço, não fazia muito sentido. Então, essas duas placas, 6900 XT e 3090 e 3080 Ti, acabam sendo placas para um segmento bem específico, para um nicho do mercado, onde as pessoas realmente focam 6800 XT para baixo, 3080 para baixo. E nesse cenário, a 6800 XT veio oferecendo um desempenho próximo da 3080, ela ganha em alguns cenários, perde em alguns cenários, mas oferecia uma placa $50 mais barato, tá? Na prática, depende da disponibilidade de modelos, o preço não é aquele que a AMD fala, nem que a NVIDIA fala, mas no papel era para ser uma placa mais barata. Da mesma forma, a 6800, ela oferecia um desempenho um pouco abaixo de uma 3080, acima da 3070, com o preço no meio do caminho. Então, ela já foi ela não ofereceu exatamente menos, ou mais por menos, ela ofereceu mais por um pouco a mais. Isso continua acontecendo nas gerações abaixo dela. De qualquer forma, o cara que queria comprar uma placa mais rápida que uma 3070 sem pagar o preço de uma 6800 XT ou de uma 3080, via na 6800 uma alternativa. Uma placa que tem 16 GB de VRAM, evoluiu muito em relação à geração passada, a AMD continua oferecendo mais VRAM como um dos seus diferenciais, então você tem 3070 com 8, 6800 simplesmente com o dobro de VRAM, o dobro é muita coisa a mais, focando no futuro, em resoluções maiores, em pesos maiores, embora, como eu já mostrei, mesmo com 8 GB as placas da NVIDIA estão se saindo bem nos games, tá? Isso varia de game para game, obviamente. Hoje você tem a 3070 Ti no mercado, que também tem 8GB, que entrou nessa faixa de preço justamente das 6800. E abaixo dela você tem a 6700 XT, que foi lançada por 479, que é uma placa que veio um pouco mais barata que uma 3070, com quase o mesmo nível de desempenho. Então ela tem o seu diferencial, além de ser mais rápida em certos cenários que a 3060 Ti. Só que ela acaba sendo mais cara que a própria 3060 Ti. Então, lá em cima, na 6800 XT para cima, você tinha isso de oferecer o mesmo nível de desempenho ou até mais performance por menos. A partir da 6800, isso acabou não acontecendo mais. Então você tem ali 3060 Ti, 399, preço anunciado, não estou falando que é o preço real sempre, mas o preço anunciado dela, ela é mais barata que uma 6700 XT. Embora, como eu falei, em certos cenários, a 6700 XT realmente ganha da 3060 Ti, tá?
E aí você tem a 6600 XT lançada recentemente, trouxe o meu review aqui no canal, onde ela foi lançada por 379 ou 389, não lembro agora o preço, mas é alguma coisa nessa faixa. Foi isso, 379 mesmo. Ela foi lançada por $100 a menos que a 6700 XT, apenas $20 a menos que a 3060 Ti, oferecendo menos desempenho que ela. Então isso ficou um pouco estranho. Eu falei no meu review que é um preço estranho, porque ela oferece menos performance, oferece quase o mesmo preço de lançamento dela, então fica um pouco desproporcional. Enquanto que a 3060 tem menos desempenho que ela, é verdade, custando menos. Então ela oferece um pouco mais performance que a 3060, cobrando mais também. Em relação à geração passada, a evolução foi basicamente no Ray Tracing, na eficiência energética, porque você tinha 5700 XT lançada por 399, tá? Essa placa foi lançada por 389 ou 379, que é $20 a menos que ela, 2 anos depois com praticamente o mesmo nível de desempenho. Então a 6600 XT é basicamente uma 5700 XT relançada no mesmo preço praticamente em dólar, agora suportando Ray Tracing e melhor eficiência energética. Tá? Então houve pouca evolução, o Full HD está ficando muito caro, infelizmente, tanto na Nvidia quanto na AMD, tá bom? Então o preço da placa foi estranho, mas no momento atual, onde você tem escassez de chips, né? Estou olhando aqui para o meu curativo, você tem escassez de chips, os fabricantes têm preferido simplesmente lançar as placas high-end, por isso que vocês estão vendo que até agora não tem as placas intermediárias 16, as placas de $200. Estamos indo para 1 ano de lançamento das RTX, estamos indo daqui a pouco também para 1 ano de lançamento das RDNA 2 e nada das placas intermediárias mais baratas, porque simplesmente não compensa lançar essas placas. Eles têm que fazer um planejamento, olha, quantos chips nós vamos fabricar nessa fábrica, quantos containers nós vamos enviar no mundo. Eles podem enviar containers de 6800 XT e de 3080 ou containers de placas mais baratas. Compensa enviar containers de placas mais caras, que eles vão lucrar mais. Essa é a realidade do mercado, tá bom? Então, é exatamente isso que tem acontecido. Pessoal, bom, o vídeo já ficou super longo. Vamos agora mostrar os gráficos, né, para que não fique mais longo. O gráfico de performance relativa de 9 jogos, caso vocês queiram ver quais são esses jogos e todos os resultados detalhados, tem os vídeos aqui no canal, é só você dar uma olhadinha lá. Aqui é apenas um resumo. Nós vemos que em 1440p, a 6900 XT venceu da 3080 Ti, que é a sua concorrente, tá? Inclusive até mais cara do que ela. A 6800 XT venceu a 3080 por pouco, mas venceu. Aqui a gente observa que são dados muito próximos, são resultados muito próximos, mas ainda ocorreu uma vitória. A 6800 venceu da 3070 por uma margem um pouco maior, e aqui tudo bem, ela é mais cara que ela, então ela tem a obrigação de ganhar um pouco mais que ela. A 6700 XT venceu também da 3060 Ti, e no gráfico em Full HD, que é o foco da 6600 XT, ela também vence da 3060. Então, em 1440p, as placas da AMD têm se dado melhor, tá? Mas, quando a gente sobe a resolução, por conta daquele motivo que eu falei para vocês, da vazão real da Nvidia, que tem um barramento maior, você tem uma inversão aqui. A 3080 Ti passa a vencer ela por uma margem até maior, de 5%. Antes essa margem era de 2% para a 6900 XT, então ela ganhou 7% de performance. A 3080 da mesma forma passa a ter uma margem um pouco maior para a 6800 XT, uma margem de 4%, antes era de apenas 2% para a AMD. A 6800 foi a exceção porque ela realmente continuou mais rápida que a 3070 em 4K, enquanto que, mais uma vez, a 3070 Ti ela encosta na performance da 6700 XT e fica empatada tecnicamente em cenário onde ela estava perdendo por 4% em 1440p. E quando a gente olha para a 6600 XT, ela em 1440p, com uma resolução mais pesada para ela, acaba diminuindo essa diferença em relação a 3060 e ficando empatada tecnicamente com a 5700 XT, mas ficando 20% mais lenta que uma 3060 Ti, que é uma placa que foi lançada no preço anunciado,
quase no mesmo preço que ela, mas esses são os preços ideais, né, em dólar. Na prática, o que a gente tem visto aqui, para minha surpresa, a 660 XT chegou mais barata que a 3060. Você vê como não faz sentido. O preço anunciado é mais caro. No preço real, ela chegou por menos. Eu cheguei a ver essa placa por 3.500, 3.600 em algumas lojas. Tudo bem que tem modelos por 4.000 e pouco, mas ela chega a ser mais barata que a 3060, que você vê por 4.500 alguns modelos. Então, acaba facilitando a adesão desse mercado, porque você tem uma performance até melhor que a 3060 na rasterização, custando menos. Não que o preço seja, preço muito bom, ainda está caro de todas as placas, mas já é uma evolução. A gente olha lá para trás, 5700 XT que você achava por 2.500 a 2.900, alguns modelos mais caros por 3.000, você tem quase aquela performance um pouquinho a mais por 500, 600 reais a mais. Então já é algum ponto de melhora, tá? Embora para o cara que tem uma 5700 XT não vê necessidade nenhuma de trocar para uma placa dessa que tem quase o mesmo nível de desempenho, custando mais do que ela, tá? Da mesma forma, uma 6700 XT eu vejo ela por 6.000, 6.200, também não estou dizendo que isso é barato, isso é muito caro, uma placa extremamente cara, mas aparece mais barata que uma 3070. E ela entrega um desempenho próximo de uma 3070. Isso é um diferencial. A 6800 XT, ela entregava um desempenho também próximo ali de uma 3080, entrega um desempenho, na verdade, próximo de uma 3080, custando menos em alguns cenários, tá? A 6900 XT é uma das mais afetadas, porque a gente está falando de 500 dólares a menos que a 3090. Normalmente nós vemos 6900 XT bem mais baratas que as 3090, mas como eu disse, o mercado está uma loucura, isso varia o tempo todo, nem sempre o preço faz sentido por aqui. Resta a gente acompanhar promoções, inclusive vale ressaltar que a 6600 XT por 3.500 ela faz muito mais sentido que uma 2060, que está aparecendo nesses preços loucos, que uma 1660 Super, que eu já vi por 3 e pouco. Não faz nenhum sentido comprar essas placas antigas, entre aspas, né, da geração passada, por esse preço, tendo uma 6.60 XT que é mais rápida que elas, tá? Então, isso mostra que tem alguma coisa errada. Ou a 6600 XT está barata, ou as placas estão caras, as 1660 Super, 2060. É um mix dos dois em alguns cenários. As placas atuais estão muito caras por conta da hipervalorização, e essa placa veio surpreendentemente abaixo do que eu esperava que viria. Mas ainda assim os preços são bem altos. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela audiência de vocês. Confira na descrição os patrocinadores do canal, Terabyte Shop Edu Ferrari. Compre nas lojas que apoia o nosso trabalho, assim você está ajudando diretamente ao canal Peperaio Hardware. Muito obrigado, valeu, falou, tchau, tchau.